Olá pessoal, finalmente boa noite antes de tudo, ou bom dia ou boa tarde, depende da hora que vocês estejam assistindo a esse vídeo. Depois de tantos meses eu voltei a postar vídeos e vou continuar nessa jornada, querendo agradecer. Estou com uma lista enorme aqui de amigos de todo o Brasil e quero, essa aula de hoje, ela vai servir, ela tem o intuito de duas coisas. Tem duas finalidades. Primeiro, eu vou dar um bizu sobre prazos. Eu estava conversando aqui no Recife com minha amiga Pamela e ela disse que tem dificuldade de aprender alguns prazos. E vou terminar aquelas aulas de ação penal, vou entrar em inquérito e tudo. Finalmente, eu vou terminar com o curso. Apareceram de agosto para cá vários problemas na minha vida, mas estou tentando contorná-los. Agradeço a todos que escreveram dando força e vamos em frente. Primeiro, nós vamos, uma das dúvidas que muitos alunos têm quando estão fazendo uma prova, que na verdade quando a gente sai da sala de aula, a gente está fazendo uma prova que a gente erra uma questão, a gente sempre, quando vai comentar com alguém, a gente fica, lembra da questão, a questão era tão fácil. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui fora é Bruno, como sempre, que está aqui mais uma vez dando força, mas está quebrando tudo aqui, mas tudo bem. Por falar nisso, Bruno, tem uma jovem aqui que escreveu, eu vou ver o nome dela aqui, eu vou ver daqui a pouco, que ela pergunta sobre o estupro e perguntou se você queria ser estuprado também. É interessante, eu acredito que ela é do Rio de Janeiro. Eu acho que a Isabela é do Distrito Federal, é ela? Não, acho que não. Não, né? Mas daqui a pouco a gente vai vendo. Manda ela mandar. Dê uma olhadinha aqui que você vai lembrar quem é. Enfim, quando você sai da sala de aula, encontra sempre um amigo e vai comentar as questões, você lembra o que não lembrou dentro da sala de aula quando estava fazendo a prova. E isso, vocês assistirem até na internet alguma aula sobre métodos de memorização, vocês vão entender até por quê. Você fica tão nervoso, isso vai dar um bloqueio, que é melhor passar, esqueça essa questão, vai em frente, que lá para o final você vai... Lá no final você vai, não encontrou? Lá no final você vai lembrar da questão. Mas se você tiver na sua mente o assunto como se fosse uma paisagem, como se fosse uma fotografia, vocês irão lembrar. Um exemplo, se eu disser para vocês que quando eu tinha 10 anos de idade, eu vi um Fusca de cor rosa e em cima tinha 2 homens e 2 mulheres nus e caminhando pela avenida em pleno meio-dia, essa imagem jamais vai sair da mente da gente, porque é algo totalmente extraordinário. Então, quando eu estou estudando, o que eu quero decorar, até a palavra certa seria essa, decorar alguns prazos, algumas coisas, porque são milhares de definições. Então, quem ensina direito penal se depara com milhares de definições. Então, eu lembro de algumas cenas. Eu pego aquela definição de direito penal e faço alguma cena absurda. E quando eu estou dando aula, eu estou aqui falando com vocês e estou lembrando daquela cena absurda. Se não for assim, eu não vou conseguir decorar vários prazos, centenas de definiçse, certo? Talvez vocês tenham um método melhor que o meu, mas isso, né, são técnicas mnemônicas que eu uso. Se entrando aí no YouTube, vocês vão ver vários cursinhos, né, pelo menos algumas partes, de como você decorar. Então vamos imaginar aqui hoje uma aulinha rápida e vou explicar por quê. Vamos imaginar aqui, visualizem isso, como inquérito policial. Inquérito policial. E aqui
a ação penal. Ação penal. E cai em várias provas falando sobre o prazo do inquérito policial. E numa prova para juiz, promotor, às vezes, exige do candidato que tenha que escrever um pouco sobre esse prazo da ação penal. Isso aí já é algo bem mais complexo, certo? Vamos dizer que tem uma matemática aí, uma conta que falam que esse prazo aqui não pode ultrapassar 81 dias. Mas, logicamente, que o aluno, quando estiver fazendo uma dissertação, ele vai, isso é um concurso para juiz, promotor, geralmente o nível é elevado, e ele vai saber explicar bem por que se chegou a esse número exato, 81, se isso é válido ou não, certo? Mas esses aqui são mais precisos. E você pergunta sempre, qual é o prazo do inquérito policial? E você sabe, mas você esquece. E na tensão da prova, no momento da prova, isso fica muito mais complicado. Aí é que você vai esquecer mesmo. E começam as dúvidas, 5, 10, 15, 20, 30, são tantos prazos e você entra em pânico e acaba esquecendo. Então eu criei uma maneira para que vocês sempre lembrem disso aqui. Então você vai escrever inquérito policial e ação penal. E nesse caminho aqui, existem algumas prisões, chamadas de prisões cautelares, prisões processuais, que nós vamos ter algumas aulas específicas sobre esse assunto. E vamos lembrar de uma tal prisão temporária. Isso vocês lembram. Lembra, Bruno, da nossa aula prisão temporária? Claro. Então, eu vou escrever aqui, ó. Temporária. Certo? Isso é um R. Temporária. Esse aqui é outro R. E você está fazendo a prova e você cai uma questão sobre prisão temporária, falando sobre prazos ou inquérito policial. E você diz, eu esqueci. Bateu um branco, eu não lembro mais de nada. Vejam como é fácil. Pelo menos para mim foi assim que Bruno também aprendeu. Quantas letras tem na palavra tempo? Quantas, Bruno? 5. 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a prisão temporária tem o prazo de 5 dias. Olha como é fácil. Prisão temporária tem o prazo de 5 dias. É só isso? Não. Vamos complicar mais um pouquinho. Irária, R-A-R-I-A. Tem quantas letras, Bruno? 5. Mais 5. Mais 5 letras. São mais 5 dias. Então, a prisão temporária, veja bem, quando eu falo em prisão, a liberdade de alguém foi cerceada. Então, o sujeito, ele está preso numa cela, certo? Prisão, ele está numa cela. Ele está preso, pelo menos em tese. E o que é que acontece? 5 dias e prorrogou-se por mais 5. Lembrou do nome? Lembrei. Temporária. 5 e mais 5. Tem que separar, que não é 10. São 5 e o delegado, o promotor, podem pedir essa prorrogação. 5 com mais 5. Agora vamos raciocinar. Hinaldo, e agora? Tudo bem. A prisão temporária, nesse caso aqui, que é o caso mais comum, 5 dias mais 5 dias. E o prazo do inquérito? Lembrem, se ele está preso por 5 dias e mais 5 dias, que é o que eu vejo por aí, geralmente os delegados pedem essa prorrogação, 5 com mais 5 ele está preso. Esse prazo que ele está preso, 10 dias, preso 10 dias, é o prazo do inquérito policial quando o sujeito está preso. Ficou fácil? 5 dias
prorrogáveis por mais 5. Então, eu fui preso. O delegado ou o promotor pediram, representaram, o nome correto é esse, representaram, e o delegado, o juiz, decretou minha prisão temporária, certo? Então, eu estou numa delegacia, preso. Passei 5 dias. Pediram a prorrogação. Passei mais 5, 10 dias. Esse é o prazo que o delegado tem para concluir o inquérito. Por quê? O inquérito, quando o sujeito, a pessoa está presa, é de 10 dias. Ok? 10 dias. Inaldo, eu ouvi falar que prisão temporária pode ter um prazo diferente. Pode ter um prazo diferente. E qual é esse prazo? 30 dias. 30 dias. E onde é que diz isso? Na lei de tóxicos. Vou botar aqui, tóxicos. Tóxicos. Inaldo, qual é o prazo para a conclusão do inquérito policial quando o sujeito está solto? Eu venho aqui e pego esses 30 dias da prisão temporária, no caso de tóxicos, e jogo para aqui. Então, 10 e solto, ok? 30. Se essa aqui pode ser prorrogada, 5 mais 5, essa também aqui pode ser 30 mais 30. Certo? Então, o que é que eu vou lembrar na prova? Primeiro, a palavra tempo irária. Tempo irária. Ok? Vou dizer que esse prazo é de 5 mais 5. Juntando, a pessoa está presa, vai formar 10, é o prazo que o delegado tem para concluir o inquérito, 10 dias, no caso de réu preso. E existe a exceção da prisão temporária na lei de entorpecentes, 30 dias. Se aqui pode ser prorrogado, aqui também pode. Eu pego esses 30 e jogo para aqui para cima. Inquérito policial com réu solto, réu não. Ainda que réu se fala aqui em processo. Essa pessoa que provavelmente vai ser indiciada é a pessoa investigada, certo? Então, o prazo de 10 e 30 dias. Vem outra coisa. Pegamos essa tabelinha aqui. E o que é que eu faço? Está meio feio, mas vamos fazer assim. Tudo isso aqui, certo? É referente. Essa prisão, ela vai se dar antes da ação penal. Prisão temporária antes da ação penal. Ela não se dá aqui depois da ação, ela se dá aqui nesse prazo aqui, ó, do inquérito policial dentro de uma delegacia. Ok? Então, prisão temporária só na fase de inquérito. Mas tem um outro tipo de prisão que é muito famosa, chamada prisão preventiva. Prisão preventiva. E quando é que vai se dar essa prisão preventiva? Aí sim, ela é mais abrangente. Bruno, dá para pegar aqui embaixo, Bruno? Aqui? Ok. Dá. Então, vamos dizer que ela vai abranger essas duas fases, certo? A prisão preventiva, ela vai abranger tanto, ela pode acontecer tanto durante essa fase de investigação aqui no inquérito policial, como aqui na ação penal. O juiz não pode decretar de ofício uma prisão temporária. Ele não pode, por si só, sem que alguém represente quanto a essa prisão, que ele decrete essa prisão. Né? Muita gente, muitos estudiosos dizem que esse termo decreto, decretar, se você for olhar
etimologicamente no direito administrativo, realmente há um conflito. A palavra não seria decretar a prisão preventiva, mas é o que usualmente todos usam, né? Inclusive os juízes, que decretou a prisão preventiva. Então, fala-se até o ato do decreto de prisão preventiva. Então, a prisão preventiva, ela pode acontecer tanto aqui quanto aqui. O que a gente pode até fazer, de repente, a gente pode fazer aqui. Né? Isso vocês fazem, eu posso mandar para vocês, até vou colocar lá no site, certo? Aqui, ó. Certo? A temporária, aqui a preventiva, que ela vai pegar essas duas fases, e a temporária só aqui, certo? A temporária só essa partezinha aqui. Aqui, o juiz de ofício, ele pode decretar a prisão preventiva. Nessa fase de temporária, para pedir, para representar quanto a essa prisão, quem pode aqui é o delegado de polícia e o Ministério Público, ok? Agora passou para aqui para preventiva, então o delegado, enquanto está aqui nessa fase, ele pode pedir a prisão preventiva de alguém, não é isso? O promotor também pode, e o juiz agora também pode, quanto à prisão preventiva. Mais uma vez, prazos. Sim, aí você pode até dizer, não, você esqueceu outra coisa. A prisão temporária na lei de tóxicos pode se dar em 30 e mais 30. E qual é o prazo para a conclusão desse inquérito? O prazo é de 90 dias. Ok? Pessoal, antes, essa aula está sendo bem rapidinha. Quantos minutos, Bruno? Está em 20. 20 minutos. Ainda dá um tempinho. Eu tenho aqui uma série de pessoas. Pedro Barcelos, por exemplo, escreveu: a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Eu venho agradecer ao senhor professor, pois só essa sua aula aqui me garantiu 2 questões no concurso da PM de Goiás. Muito obrigado. Olha, só um comentário desse dá forças para que você prossiga com esse processo de postar todo um curso de direito dentro das minhas possibilidades penal, processo penal, para que você consiga realizar um concurso de um tribunal, concurso para agente de polícia, escrivão, enfim, alguns concursos também pretendo colocar administrativo e constitucional. E por que eu não postei? Primeiro, aconteceu um acidente comigo e eu desloquei meu braço e depois em seguida desloquei novamente. E foi até interessante que nessa fase que eu desloquei o braço, coincidentemente, o plano de saúde me tirou, né? Me eliminou de sua lista, dizendo que não fazia mais parte por falta de pagamento, onde eu tinha pago. E até um aluno meu conversando, dizendo: Naldo, você dando aula é muito bonito, você falando de lei e tal, que tudo é perfeito. Mas eu digo para vocês, isso aqui é a fantasia do dia a dia, que você vai colocar numa prova. Eu não estou desencorajando ninguém, mas o mundo cão aqui de fora do direito é um pouquinho diferente. Lógico, esses prazos têm que ser obedecidos muitas vezes, tem os prazos próprios para delegados de polícia, que tem que cumprir, prazo impróprio para juiz, para promotor, que não precisa cumprir tão fielmente, enfim. Mas para vocês terem uma ideia, eu entrei com uma ação contra o plano. Por quê? Porque eu tinha pago o mês de fevereiro, mas todos os meses, e ele dizia que aquele mês eu não tinha pago e me tirou. Tudo bem. E eu ingressei com uma ação em juízo e entrei contra o plano A, pedindo liminar, porque eu estava com o braço deslocado. E o que foi que a juíza fez? A juíza negou a liminar e, na sentença, ela disse que o plano B, que eu nem sabia que plano era esse, ela disse que o plano B não errou quanto não me dispensou, não me tirou, eu ainda era cliente, paciente do plano, certo? E que o plano simplesmente não me atendeu em certo hospital. Olha só a confusão.
e eu, por conta disso, fiquei sem plano mais algum tempo, e depois o próprio plano reconheceu o erro e eu tive direito, mas aí já temos passado aí 15, 20 dias, certo? Depois que aconteceu isso, eu me juntei aqui com meu amigo Bruno, que é um cara que me dá muita força, e a batalha da gente era ter uma câmera que conseguisse a gente dar aqui aula durante 1 hora, 1h10, 1h15, e não tem câmera no mercado para isso. Pelo menos a gente desconhece, não é, Bruno? E nós compramos um Motorola, um aparelho, não é propaganda, mas é um Motorola Razr, né? Max. A bateria dele é uma coisa surpreendente. Dá stand-by, eu acho que dá 10, 12 dias. Para um smartphone, isso é uma coisa inacreditável. Filma em Full HD, tal. E o que aconteceu? Eu, quando me preparava para dar aula, eu, por incrível que pareça, perdi esse celular aqui no centro do Recife. E, perdendo esse celular, acreditem, não me entregaram. Você vê, né? Então, primeiro eu tive o problema do braço. Depois eu tive, que ainda estou com esse problema, preciso fazer uma cirurgia, que eu não conseguia fazer esses movimentos. Hoje dói, mas consigo fazer. E além do problema do plano de saúde, do braço, enfim, o aparelho, que quando eu e Bruno ficamos muito animados para gravarmos as aulas, voltarmos a gravar as aulas, aconteceu esse problema. E eu disse para Bruno, eu desisti, eu não vou mais fazer. E eu conversando com ele e conversando com um cidadão, vejam bem, um cidadão que trabalha no camelódromo. O nome dele é Marcelo, ele trabalha com videogames. Ele é uma pessoa pobre, ele não é rica. E ele disse, Naldo, eu me junto aqui com meus amigos e compro computadores para colocar instituições de caridade que trabalham com crianças, creches, de graça. E o que me encorajou a fazer isso foi seu projeto das aulas grátis. Então, ele dá sopa ao pessoal, ele faz tudo. Então, você vê, minha ação desencadeou outra ação em outras pessoas. E ele pediu, e Bruno também pediu, que eu não desistisse. Porque você fica muito chateado, você gastar tanto dinheiro, isso foi simplesmente R$ 1.990, e uma pessoa encontra seu bem na rua, que inclusive eu tenho uma aula sobre isso, que é o tal de erro de proibição. No Brasil se tem uma ideia de que achado não é roubado. Não é roubado. Roubo é uma coisa, furto é outra, apropriação indébita é outra, estelionato é outra, mas é crime você encontrar um bem de alguém e não devolver. Certo? E você fica realmente muito chateado pelo valor que você perdeu, uma agenda telefônica, onde eu tinha nome de vários médicos, de vários advogados, amigos que pessoas precisam na madrugada, delegados de polícia, enfim, muita gente boa que ajuda também muitas pessoas, e você perde esse bem e você fica muito triste. E hoje, eu conversando com o Bruno, para vocês verem, Bruno comprou um telefone parecido, parabéns ao nosso amigo Bruno, e veja bem o que ele disse, que serviu de inspiração para ele comprar esse aparelho, que ele não tinha ideia de comprar esse aparelho e comprou. E eu quero agradecer, eu acho que todo o Brasil tem que agradecer ao nosso amigo Bruno, está aqui, ó. É madrugada, a gente está gravando essa aula agora na madrugada, né? E ele está aqui, vai trabalhar amanhã cedinho e está aqui dando essa força. Então tem uma série de pessoas, olha, Daniela Vieira, baiana, eu acho que foi Daniela que mandou aquele recado do estupro para você, parece-me que é ela. Né? Temos Undina Buca, olha, essa senhora é aqui de pertinho, Angola, ela é diretora do curso de Direito de Angola. Isabela do Distrito Federal, da Silva, Juliana Púcia de Oliveira, Caio Bezerra, Amandinha, Gustavo Lopes, Paulo Geovano, Pica-Pau, engenheiro florestal lá do Rio Grande do Sul. Flávio, encontrei com esse rapaz aqui no Recife, e ele conversando comigo, e ele assiste as aulas pelo YouTube, eu não sabia. Me deu um forte abraço, fiquei até emocionado com esse cidadão. Samuel Lucas, Roberta Lee, R. Lessa, que é do Rio de Janeiro, disse que virou meu fã, e também sou seu fã, então. Mel Oliver, Iris Hazel, né? César Ortiz, Alex Pinho, Cláudio Araújo, DJBA Souza, Cláudio Araújo, Ana Maria, Vitor Miranda Fernandes, Conceição Santos, Helene Rosa, Cláudio Araújo, Deni Pinda, esses são alunos de todo o Brasil que me elogiam. Éder Silva, ele até diz, Naldo, se possível eu poderia postar um vídeo específico do direito penal militar.
Caso sim, será muito útil. Direito penal militar tem uma coisa interessante, ele é muito interessante, o direito penal militar, ele tem algumas peculiaridades. Um exemplo, artigo 129, nós não temos uma definição para lesão corporal levíssima. E no Código Militar tem lesão corporal levíssima. E tem uma coisa muito mais importante, que ela vai te levar para o campo da insignificância, certo? Onde aquela conduta ela não deveria ser levada para o direito penal. Uma lesão levíssima. Então, ela pode ser, no caso da levíssima, ela pode virar mudar completamente para a esfera administrativa. Isso é bem interessante. Eu concordo com esse ponto de vista. O sujeito está num campo de futebol e está cantando uma música que pode ser até ofensiva, mas ele não sabe que aquela música é ofensiva, é de torcida organizada, e ele é detido. Uma camisa de torcida organizada onde ele nem sabia. Então, no meu ponto de vista, esse é direito penal de autor, aquele direito penal que se usava na Alemanha, que Hitler usava. Eu sei que eu falando esse tipo de coisa fere os brios de muitas pessoas, e sei que é difícil, que eu também trabalho com esse problema de torcida organizada. Fiz até um estudo sobre torcida organizada, que é muito importante, e eu acho que muitas condutas ali não deveriam ser levadas para o direito penal, certo? O direito penal, como dizem os estudiosos, deve ser usado em última ratio, em última razão, certo? Então eu vou poder até falar para você, até se você tiver suas dúvidas, manda para mim sobre o direito penal militar, que é um campo. Tem um primo meu aí em São Paulo que ele é especialista em direito penal militar, coincidentemente. Posso até, você manda um e-mail para ele, que eu mando o e-mail dele, você entra em contato. Ele é advogado militar, da Justiça Militar, e ele usa muito direito penal militar. Temos Karina Negrini, Carlos Henrique Silva, Ana Cristina, Rafael Souza. Ele diz: professor, o senhor cita que, havendo um crime de estupro, seguido de morte e queima de cadáver, poderia configurar ocultação de cadáver, e que foi identificado o autor do crime, mas não pode haver representação por desconhecer a identidade da vítima? Pergunta: somente pelo crime de homicídio, que configuração penal pública incondicionada já não seria o suspeito alvo de denúncia por parte do MP? Se vocês quiserem, eu mandei a resposta para nosso colega Rafael Souza Cruz, e eu falo para ele, existe uma grande diferença entre advogado e um bom advogado. Eu não digo que eu sou um bom advogado, mas eu sempre procuro as brechas da lei, e eu mostro a ele onde é que estão as brechas, e posso colocar lá no site. A gente coloca, né, Bruno? Essa resposta aqui é interessante, que eu discuti isso com outros advogados, e eles até discordaram, mas é a verdade. O que seria ocultação de cadáver, destruição de cadáver, e vem o mais importante: o que é cadáver? Quando o corpo está em estado de putrefação, ele perde aquelas características de ser humano, ele deixa de ser cadáver. Isso é muito interessante, mas vocês vão encontrar isso onde? Na medicina legal. Se vocês querem aprender direito penal, vocês têm que dar uma olhadinha, uma boa olhada em medicina legal. Outra coisa que eu tenho que falar rapidinho aqui. Dá tempo ainda, Bruno? Vejamos, alguns alunos escrevem para mim e todos eu respondo, a maioria das vezes no mesmo dia. Bruno sabe, fico até de manhã, a madrugada inteira escrevendo, mas mando recurso de prova, tudo que eu puder fazer para ajudá-lo, eu farei. Às vezes eu posso até errar, mas tento ajudar. E eu não vou dizer o nome do apresentador de televisão, que ele é muito famoso, vocês sabem que hoje tudo vira contra quem fala alguma coisa, faz qualquer crítica, isso é muito perigoso, e logo eu que sou pequenininho posso sofrer uma ação. Mas eu gostava muito desse apresentador, e gosto ainda, mas acho que ele errou feio, pisou na bola quando ele disse. Passava um comercial aqui no Brasil interessante, era um carro bonito e tinha um casal. E quando o rapaz ia ligar, eu acho que nessa época ainda era toca-fita, Bruno, que quando ele ia ligar, acho que era em toca-fita ou ainda era no início de CD, e começava a Hora do Brasil, o programa Hora do Brasil. E ele entrava, e ele ficava sorrindo, a menina também, na gargalhada, porque era a Hora do Brasil e esperava-se uma música bonita. E esse apresentador disse que para que Hora do Brasil?
Para que esse programa? De que serve a Hora do Brasil? E eu digo a você, você quer passar no concurso público? Quero. Então vamos fazer o seguinte, você pode ouvir a Hora do Brasil, que começa às 19 horas, pode, ouça. Quando as televisões vêm noticiar algo muito importante no campo do direito, seja onde for, direito administrativo, previdenciário, problemas com operadoras de telefonia, tudo, isso sai muito antes na Hora do Brasil. Também o que é que vocês podem fazer? Tem o site do Supremo e o site do Superior Tribunal de Justiça. Vocês podem se cadastrar. Tem tempo ainda, Bruno? Certo? Vocês podem se cadastrar e eles vão te mandar. Mas você diz, Inaldo, se você se cadastrar, vocês vão ver. São muitas informações. O e-mail vem com muita coisa. E o que foi que eu fiz? Eu filtro tudo isso. Eu pego as coisas mais relevantes e coloco para um grupo de amigos. Então, se você colocar um e-mail para mim, professor, está lá no meu professor R e R de novo, Rodrigues, certo? @outlook.com, ok? Você manda um e-mail para mim, professor Rodrigues, @outlook.com, e eu te coloco no meu grupo de amigos e sempre que sair algo relevante,